Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu tinha passado para vocês na última aula, um exercício para trabalhar com tabela. E eu disse que para que vocês criassem uma tabela, vocês teriam que usar a tag table, a coluna, a linha TR e a coluna TD, certo? E aí eu passei para vocês um exercício onde vocês tinham que criar uma tabela nesse formato, né? Uma tabela com algumas linhas, ó, uma linha, duas linhas, três linhas e duas colunas. Ou seja, uma TR, duas TRs, três TRs, uma TD e duas TDs, certo? E aqui eu trouxe para vocês ó, um exemplo desse código. Então nós temos o código HTML normalmente aqui, a estrutura da página HTML, head, title, tá aqui, e o conteúdo da página fica dentro da tag body, certo? Ou body, né? Como vi na última aula que nós tivemos, alguns de vocês chamando. E aí eu coloquei exemplo de criação de uma tabela em negrito aqui, porque está entre as tags de abertura B e de fechamento B, que indica que é negrito. E aqui nós estamos criando uma tabela. Olha só, criei uma tabela, table, com duas, nesse caso aqui coloquei duas linhas, para ficar o código mais enxuto e numa tela só para vocês enxergarem. Diferente do slide anterior que eu tinha colocado com três linhas. Olha só, então nós temos aqui uma linha TR. Então se eu abro eu tenho que fechar. Fechou a TR. E aí eu tenho duas colunas dentro dessa linha. Então, ó, primeira coluna tem o nome, esse valor, nome. Segunda coluna eu tenho telefone, ok? E aí na segunda linha a gente tem criamos o TR e aí criamos um outro elemento chamado TD, que é a primeira coluna. Coloquei Edeilson, ou seja, ó, primeira coluna da primeira linha tem nome, primeira coluna da segunda linha tem Edeilson. Segunda coluna da segunda linha tem 55-555 e segunda coluna da primeira linha temos telefone. E aí a gente fecha a TR, fecha a tabela, fecha o bar e acabou. Então nós temos uma tabela aqui onde nós temos a primeira linha com nome e telefone, cada um na sua respectiva coluna. E na segunda linha nós temos o nome Edeilson e o telefone 555-5555. E assim a gente criou uma tabela com duas linhas e duas colunas. O que tem de diferente aqui? Lá na tabela eu coloquei uma propriedade, um atributo border. Quer dizer, nós vamos colocar uma border aqui de espessura 1. Isso aqui tem meia espessura. De espessura 1. E aí nós vamos criar a borda da tabela. Vamos colocar. Se você não colocar isso aqui, ele vai criar uma estrutura na tabela, só que vai ficar sem borda nenhuma. Testem aí depois e vejam o resultado. Então, olha só. Resultado vai ser isso aqui, ó. Nome, telefone, Edeilson 55-555. Então, eu tenho uma tabela com duas linhas e duas colunas. Observem que essa borda é um pouco estranha, né? Então, você tem assim... Por que eu falo estranha? Ela tem um espaço entre uma linha e outra. Uma borda um espaço branco aí, ó. E ela é formada por dois fios. Mas se eu quiser fazer ajuste nisso aqui, é possível fazer? Sim, é possível. Por exemplo, através do uso dos atributos específicos da tabela. Assim como eu coloco uma borda, nós podemos modificar os espaços entre as células, o espaço entre essas linhazinhas aqui, a gente pode reduzir, a gente pode acabar com ele, inclusive. Ou podemos aumentar. Então, eu posso aumentar o espaço entre a primeira coluna, o tamanho da primeira coluna, e a segunda coluna. Ou, desculpa, a primeira linha e a segunda linha. Enfim, você pode fazer formatação nessa tabela para deixar ela um pouco diferente do que está sendo apresentado aí. Aí eu trouxe por exemplo, esses dois atributos aqui, que é o cell spacing e cell padding.
certo? Com um propósito de quê? Com um propósito de modificar o espaço da borda, certo? Aqui percebam que aquela borda tem duas linhazinhas, eu posso aumentar ou diminuir aquele espaço, transformá-lo só em um. E o cell padding, que é o espaço entre as células, entre as linhas e as colunas. Quer ver só? Vamos brincar com esse negócio aqui? Olha só. Vou mostrar para vocês aqui no código. Primeiro eu vou colocar o cell spacing, atributo aqui. Olha só, spacing. Ele recebe igual a um valor numérico, entre aspas, nunca esqueçam disso. Eu vou colocar 0 aqui. Espaço 0. E vou pegar o cell padding. E vou colocar aqui também, ó. Cell padding. E vou colocar espaço 0. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos lá no navegador, essa página está aberta. Aqui. E olha só. Olha só. Um zoom aqui para vocês, fica mais fácil. Coloquei que a borda é 1. Eu coloquei o cell spacing 0, quer dizer, olha só. Tá juntinho aqui, ó. E cell spacing é espaço entre uma célula e outra. Quer ver? Vamos colocar aqui, por exemplo. Vou colocar 10 aqui para vocês darem uma olhada. Ó, cell padding. Vou mudar 10. Dá Ctrl S, salva, venho aqui no navegador e atualiza. Opa, eu coloquei 00 aqui. Ó. Isso aqui não mudou. Ctrl S, espaço, vem aqui. Olha aí, ó. E mudou o espaço entre uma célula e outra. 10. Se eu colocar no cell spacing aqui 1, olha o que vai acontecer, ó. O espaço entre, olha só, esse aqui, ó, tem duas bordas, ó, uma e outra, ó, tem um espaço 1. Se eu colocar 0, eu destruo esse espaço, não tem espaço, e olha só, ficou na tabelinha aí, formatada. Vou colocar aqui 0, como estava antes, vou dar um Ctrl S e aqui. Olha aí, que legal. Certo? Então perceba que a gente começa a brincar com a nossa tabelinha. Se eu tirar esse borda aqui, eu colocar a borda 0, o que vai acontecer? Dá um Ctrl S. Opa, perdoe aqui, errei. Aqui de novo, vou colocar 0. Vou dar salvar, atualizar. Olha aí, acabou a borda. Percebem isso? Percebam isso? Então vocês podem brincar com isso aqui e fazer alguns testes na tabela de vocês. Brinquem, divirtam-se e façam algumas experimentações aí com o que eu mostrei para vocês. Tá certo? Ok? Um abraço aí e até a próxima, se Deus quiser.